Folha BR, em cima da notícia. Estamos aqui com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, senhor Paulo Silva, nesta terça-feira, dia 27 de setembro. Senhor Paulo Silva, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa entrevista com o senhor Pedro Ângelo, dizendo que não é prefeitável? Estou surpreso, porque não fui eu nem ele que nos declaramos candidatos, né? Que fique bem claro isso. Nossos dirigentes, quando detectaram essa situação, eles vieram a prefeita e disse que os melhores quadros estavam no gabinete dela e que poderia ser o Pedro ou o Paulo candidato. Até a ordem foi essa, o Pedro ou o Paulo, né? Agora, eu vejo que não é um direito dele de não pleitear uma situação que lhe seja inconveniente, mas isso não muda nada com relação ao partido, né? Tá certo ele quando diz que é o coletivo que decide, mas essa só chegou no ponto que chegou porque contou com a participação dele, né? Então, pela ação ou pela omissão, não tem como mudar uma situação já criada. Dizem alguns boatos que, não sei se confirma, que há muito tempo atrás ele se colocou à disposição para uma candidatura do partido. É o que chegou no gabinete da prefeita. Inclusive gerou um mal-estar naquela época, que foi uma situação assim um pouco constrangedora, porque dava a impressão que estava jogando por trás, né? Estava dando bola por trás. Mas política é meio complicado, né? Política é complicado. É mais um round, mais um acontecimento. Agora, até a virada dessa dia 6, que termina o prazo de filiação, vai ter muitos vira-voltas, vai ter muitas pessoas que estarão se deslocando para o lado que lhe é mais conveniente. A gente aguarda, e não é a primeira política que eu participo, são 30 anos de vida pública, então é mais um round. O senhor, como líder do PT, o senhor continua afirmando que o PT tem candidatura própria? É a decisão do partido. Agora, se mudarem a decisão pode mudar, mas a decisão até então é a candidatura própria. O senhor acha que o Pedro Ângelo vai apoiar o partido ou vai apoiar a prefeita? Eu não tenho direito de achar isso, né? Até porque eu estaria julgando, eu não quero julgar ninguém. Eu estou numa posição muito estranha agora, porque é como... O abacaxi caiu no seu colo, né? Ele soltou o abacaxi. Um dá um passo atrás, o outro fica em evidência, né? Então fica uma situação desagradável, mas eu já estou preparado, já apanhei muito, tá? E quem conhece política sabe que quem tem couro mais duro acaba saindo vitorioso. Não dá para poder amarelar no primeiro round, não. Eu disse que nós fizemos uma mudança importante nesse município. Nós estabelecemos no coletivo uma possibilidade de mudanças e essas mudanças não podem parar e nem pode voltar para trás. É a minha posição. Tá? Na sua opinião, o Pedro Ângelo deu um passo para trás? Eu não sei exatamente qual é a decisão dele, tá? Eu não sei. Se ele deixou de ser pré-candidato é uma coisa. Agora, pelo que eu entendi na entrevista, ele não sabe nem o que vai fazer da política, né? Pelo que eu entendi. Ele não sabe se ele vai ser candidato a vereador, não sabe se vai ficar com a Cida, não sabe se vai ficar no... Não falou, não ficou claro, sabe? Muita incerteza. Eu quero que você saiba que eu não tenho incerteza nem insegurança. Primeira coisa, eu participo do governo da Cida. Hoje mesmo, acabei de chegar da reunião em registro no Vale do Ribeira, defendendo a questão da transposição. Estou no ambiente de trabalho, fazendo o meu trabalho. A prefeita, em momento nenhum, me constrangeu com nenhuma dessas situações. Ela não me questionou sobre isso, né? Eu estou na posição de aguardar os acontecimentos. Até porque a gente busca no adversário, às vezes, apoio. Desprezar o apoio que está próximo, eu acho que é uma coisa que um bom político não faz. Mas, na verdade, por essa entrevista do Pedro Ângelo, ele nega praticamente tudo aquilo que o pessoal da executiva e da comarca veio dizer. Em tese sim, mas às vezes foi a expressão, não se expressou direito. Às vezes a gente quer, e outra coisa, na frente da câmera a gente treme, né? A gente fala às vezes coisas que às vezes não transmite bem a verdade daquilo que vai na alma. Mas é um sentimento difícil, eu entendo ele. O Pedro Ângelo está no governo pelas mãos da Cida, assim como eu, só com a diferença que eu ajudei a elegê-la, né? Eu ajudei a sacrificar, porque eu não sou
tão mal assim, mas em função da conjuntura nós sacrificamos uma candidatura nossa no PT para eleger a Cida, né? Nós fizemos o esforço para que o Zé Vito fosse vice da Cida para virar esse jogo, né? Agora, eu tenho essa história. Agora, o Pedro, ele foi buscado pela Cida depois que o governo estava instalado, né? E por isso essa mágoa. Eu vi uma entrevista do Darcy muito dura com o Pedro também. Mas, enfim, são ossos do ofício e que a gente vai ter que superar no decorrer do tempo. História bíblica, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Antes do galo cantar. Mas depois se arrependeu. Mas então, você acha que o Pedro Ângelo está negando o PT 3 vezes? Eu não vou levar nesse nível, é muito forte. Muito forte. Eu acho que a gente, nessas articulações, você sabe que junto ao poder... Ele, afinal, ele vai ser o quê? Ele vai ser PDT ou vai ser PT agora? O Pedro Ângelo. Também é uma pergunta que você tem que fazer direto a ele, né? Não é? Porque o que ele vai ser agora? Ele sempre foi um petista, inclusive uma promessa. Mas não dá mais pra saber, depois dessa entrevista dele, não dá mais pra saber, né? Tá, mas eu ajudei assim. Porque qualquer outro que ostenta uma carreira política, tendo esse respaldo de um PT estadual e da comarca, colocando o nome dele. E eles colocaram a decisão de apoiar o prefeito em Juquitiba. Colocar o nome dele, exatamente, colocar o nome dele como um futuro candidato a prefeito de Juquitiba era para ele se vangloriar disso. Pelo contrário, 3 dias depois ele fala que não quer. Mas fica bem claro que o PT de São Paulo, que nos procurou e procurou a prefeita Cida, procurou a prefeita Cida como aliada, para transmitir a sua preocupação, né? Não procurou como adversário. Assim como o PT ajudou na eleição da Cida, né? O PT estadual. Enfim, é um processo de construção do futuro governo que vai ser muito importante para a cidade e a gente tem que trabalhar forte nisso. Tranquilo. Então, senhor Paulo Silva, o Pedro Ângelo, por enquanto, antes do galo cantar, ele já negou o PT uma vez. Você gosta de saber isso aí? Não, Pedro negou Jesus 3 vezes. Não, o Pedro Ângelo negou o PT uma vez. Mas o PT ele não tem nem de longe a expressão da imagem de Jesus, né? Mas tem os seus cristãos, né? Não, nós somos, tem os seus cristãos. Somos batalhadores, somos correligionários e eu quero... uma coisa que eu acho importante... Ele preferiu ficar do lado de Caifás e Anás? Não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu até me perdi. Eu acho importante qualquer coisa no campo da relação, seja ele pessoal, mas a ética diz que antes de qualquer coisa você tem que dar ao companheiro o benefício da dúvida, tá? Então ficou meio estranho a fala dele, então eu gostaria que ele fosse mais claro, né? Porque senão ficaria das segundas intenções, gera-se dúvidas, né? Sim. Então que ele vai ter a oportunidade de se expressar. Tranquilo. Para finalizar, PT tem a candidatura própria? Continua tendo. É a decisão. Até que se decida o contrário. Eu sinto que o Pedro Ângelo falou que era uma decisão dos dirigentes. Não, é uma resolução da macro. E ele sabe disso, que é uma resolução da macro. Secretário, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos seus ouvintes e como é que se fala? Internautas, né? Isso.